Tinha sido proposto, né, pela curadoria de mostrar trabalhos de diferentes períodos, né? Eu achei ótimo, assim, porque é um tipo de situação do qual eu já vinha trabalhando de alguma maneira, do qual havia já uma mistura de tempos, já, de uma mesma exposição, um mesmo trabalho, às vezes numa instalação, alguma coisa. Havia elementos dessa instalação que vinham de anos diferentes, de períodos diferentes. Eu trabalhava muito com gravura na época, fiz muita xilogravura, e eu comecei a trabalhar assim um período onde eu gravava uns signos, tipo eram quase como logotipos assim, mas eram elementos que você não identificava muito bem. Eles eram, do ponto de vista gráfico, eles eram bastante delimitados, por isso que eu falo no logotipo, era uma coisa bastante definida graficamente, assim, que você enxergava, mas que você não definia muito bem o que era aquilo, né? Mas o que me interessava justamente era esse efeito no observador, né? Que é um pouco essa questão, afinal, o que é isso que eu tô olhando, né? Eu comecei a observar isso conversando com as pessoas que olhavam. Comecei a me dar conta, no fundo, isso, né? Eu aprendia muito com o olhar do outro, né? Porque as pessoas diziam assim, ah, não, mas isso aqui parece... Ah, sei lá, parece um pássaro. Não, mas não é um pássaro, parece tal coisa. Não, pássaro... E ficava nessa situação. Eu disse, nossa, isso é interessante, porque... há alguma coisa ocorrendo na percepção dela que vai mexendo com esses registros, né? Mexe com o imaginário, né, da pessoa, mexe com aquilo que de alguma maneira ela mexe com uma certa concepção, percepção, que afinal, o que ela atribui, que ela diz aquilo, né? Isso me interessava, então eu comecei a trabalhar justamente alguns signos, então, que para mim eles ficavam prontos justamente quando eles estavam bem ambíguos, digamos, quando eles não definiam. Né? Se o elemento definia muito algum objeto do mundo visível, não estava bom. No período eu mostrava diretamente às pessoas, eu pegava as gravuras e segurava elas, né, pelas pontas e mostrava e tal. E aí esse gesto eu achei interessante, nossa, eu estou apresentando as gravuras para as pessoas e tal. E daí veio a ideia de utilizar ímãs para segurar as folhas de papel. Comecei a trabalhar com papel recortado, um pouco esses signos também. Me interessava um pouco a ausência também, algo que se formava na cabeça pela ausência justamente do elemento, né? Ele é esvaziado. Esse signo que aparece ali, ele não tem nada dentro. Então essas questões começaram a me interessar. E aí o trabalho foi se abrindo para diferentes situações, objetos, materiais. Para mim o nada não existe, na verdade, né? Para mim existe o vazio. Eu já não pensava em termos de figura fundo, essas coisas, eu pensava em termos de vazio e cheio. E aí eu fiz uma série de exposições a partir de 98, que se chamavam Conjunto Vazio. Comecei a trabalhar com os parênteses também, que elas me davam essa possibilidade de você justamente interromper, criar interrupções, né? Interrupções de sentido também. Ao mesmo tempo era algo visual e entrava dentro de um uso da linguagem. Trabalhava com fotografias, com objetos, e a cada momento eu tentava encontrar essa relação, digamos, de um uso, digamos, do vazio dentro de algum objeto, num gesto, na escrita, ou, enfim, signos diferentes, né? Em um certo momento eu comecei a me interessar sobre mostrar e esconder, essa relação do que você não vê, esse jogo todo, diferentes formas de trabalhar isso, falando de arte, né? A família por aí, né? Essa arte, né? Essa articulação, né? Essa família linguística, digamos, né? Que trabalha essas... Quer dizer, como é que você conecta o que é heterogêneo, né? O que é diferente, né?